8-2. Esse foi o placar que enterrou a investigação sobre o roubo de 6 bilhões e 300 milhões de reais de aposentados brasileiros. Mas dentro desse placar houve um voto que ninguém esperava. E ele mudou tudo. Na quinta-feira, 26 de março de 2026, o plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão do ministro André Mendonça, que havia determinado a prorrogação da CPMI e do INSS. 8 ministros votaram para enterrar a investigação. 2 votaram para mantê-la viva. Um desses 2 era Mendonça, o relator do caso. O outro era Luiz Fux. E foi Fux quem disse no meio daquele plenário o que ninguém mais teve coragem de dizer. Com clareza técnica e sem nenhuma concessão política, Fux desmontou publicamente os argumentos de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Mostrou com precedentes reais que o STF já havia garantido a prorrogação de comissões de inquérito antes, que o argumento usado pela maioria para enterrar a CPMI do INSS era o mesmo argumento que a maioria havia rejeitado em outras ocasiões, e que 8 ministros estavam usando 2 pesos e 2 medidas para encerrar uma investigação que estava chegando perto demais de nomes que não queriam ser encontrados. A gente vai te contar tudo. O que Fux disse, o que Gilmar, Moraes e Dino responderam. Por que o celular de Moraes apareceu no meio desse julgamento? E o que fica das investigações depois que o STF fechou a porta da CPMI? Antes de seguir, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Esse julgamento foi transmitido ao vivo, mas o que realmente aconteceu lá dentro não está sendo contado da forma que precisa ser contado. Bate o like antes de continuar. E nos comentários me diz, você acredita que o STF enterrou a CPMI para proteger investigados, ou o voto da maioria foi tecnicamente correto? Comenta aqui embaixo. Vamos ao que realmente importa. Para entender o que aconteceu naquele plenário na quinta-feira, é preciso entender o que estava em jogo. A CPMI do INSS havia sido instalada em agosto de 2025 para investigar o maior esquema de fraude contra aposentados e pensionistas da história recente do Brasil. 6 bilhões e 300 milhões de reais desviados por meio de descontos ilegais nos benefícios de milhões de brasileiros que nem sabiam que estavam sendo roubados. Ao longo de 7 meses de trabalho, a comissão aprovou mais de 2.100 requerimentos, quebrou 649 sigilos e acumulou um acervo probatório de mais de 1.984 documentos. E então, quando a investigação começou a alcançar o caso do Banco Master e a expor conexões que atingiam figuras de alto escalão do próprio judiciário, a comissão precisou de mais tempo. O requerimento de prorrogação tinha as assinaturas necessárias. Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, simplesmente se recusou a fazer a leitura do pedido em sessão. Sem essa leitura, não havia prorrogação formal. Mendonça, como relator do caso no STF, agiu. Deu 48 horas para que Alcolumbre fizesse a leitura. Alcolumbre não se manifestou. Mendonça determinou que os trabalhos seguissem mesmo assim. E então o plenário do STF foi convocado para referendar ou derrubar a decisão do relator. O resultado foi 8-2. E o que aconteceu dentro dessa votação é o coração desta história. Mas espera, tem mais. Fux foi o único ministro que votou com Mendonça. E o argumento que ele usou para justificar o voto foi cirúrgico. Fux lembrou ao plenário que o STF já havia garantido a prorrogação da CPMI das fake news, que investigava o campo oposto politicamente quando a oposição de então tentou encerrar os trabalhos. Naquela ocasião, o próprio STF entendeu que a minoria parlamentar tem o direito não apenas de instalar uma comissão de inquérito, mas também de garantir que ela funcione pelo tempo necessário. A lógica era direta. Se a minoria tem o direito de criar a comissão, ela tem também o direito de prorrogá-la. Caso contrário, a maioria pode simplesmente usar o tempo como instrumento para esvaziar qualquer investigação inconveniente. Gilmar Mendes respondeu com irritação visível. Afirmou que os precedentes citados por Fux eram diferentes, que o STF naqueles casos havia tratado da criação das comissões, não da prorrogação. E então fez questão de usar boa parte do seu tempo de voto para atacar a CPMI por causa dos vazamentos de dados do celular de Daniel Vorcaro, chamando o comportamento de deplorável e abominável. Alexandre de Moraes acompanhou na mesma linha. Disse que o vazamento das conversas era criminoso e votou contra a prorrogação. O que nenhum dos dois mencionou durante os votos foi o fato que o Poder 360 descobriu e verificou. A CPMI havia pedido ao STF informações sobre um número de celular que aparecia nas mensagens de Vorcaro. Esse número, verificado pelo Poder 360, era o número usado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes durante vários anos, inclusive em conversas com jornalistas no período em que Vorcaro foi preso. Em outras palavras, o ministro que votou contra a prorrogação da investigação era o mesmo cujo número de celular havia sido identificado nas mensagens do principal investigado da comissão. Moraes não mencionou isso no seu voto. Não se declarou impedido. Votou normalmente. Dino fundamentou o voto na teoria de que a Constituição Federal estabelece prazo certo para CPIs e que isso é incompatível com prorrogações automáticas. Zanin, Nunes Marques, Toffoli, Carmen Lúcia e Fachin acompanharam a divergência em votos mais curtos, sem desenvolver argumentos novos além dos já colocados por Moraes e Dino. O placar final foi 8-2. A CPMI do INSS estava encerrada. Se o que você está acompanhando aqui tem valor para você, o Super Thanks aqui embaixo é o jeito mais direto de apoiar essa cobertura independente. Esse canal não tem pauta comprada nem assessoria por trás. Qualquer valor faz diferença real. Agora vamos ao que está além do julgamento e que a cobertura convencional não está conectando com clareza suficiente.
O voto de Fux não foi apenas uma posição técnica minoritária. Foi uma acusação pública de 2 pesos e 2 medidas dentro do próprio tribunal. Ao citar os precedentes da CPMI e das fake news, Fux estava dizendo, em linguagem jurídica, mas com clareza suficiente para quem quisesse ouvir, que a maioria estava usando um argumento diferente agora porque o resultado que essa maioria queria era diferente. A CPMI das fake news investigava figuras da direita política. O STF garantiu sua prorrogação. A CPMI do INSS estava investigando fraudes que chegavam a figuras ligadas ao campo oposto e ao próprio judiciário. O STF encerrou seus trabalhos. Fux colocou isso no ar, dentro do plenário, diante dos colegas, com o Brasil assistindo ao vivo. A grande imprensa percebeu. A jornalista Malu Gaspar já havia documentado as conexões entre o caso Master e os ministros do STF em reportagens que expuseram o que estava por trás das decisões que foram barrando as investigações ao longo dos meses anteriores. O padrão é visível para quem observa sem a lente da conveniência política. Do ponto de vista das investigações, o encerramento da CPMI não significa o fim do caso. O material acumulado ao longo de 7 meses, mais de 1.984 documentos e centenas de relatórios de inteligência financeira, foi encaminhado formalmente à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. André Mendonça continua sendo o relator tanto do inquérito do INSS quanto do caso do Banco Master no STF. E Luiz Fux votou ao lado de Mendonça, criando dentro do tribunal uma aliança visível que não estava ali antes desse julgamento. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, foi direto na avaliação do que havia acabado de acontecer. Juiz tem que ter decência. A frase foi uma resposta direta ao ataque de Gilmar Mendes aos parlamentares da comissão. E foi dita com a consciência de que o relatório final, com mais de 4.300 páginas, pedindo o indiciamento de 216 pessoas, já estava sendo encaminhado aos órgãos investigadores, independentemente do resultado daquele julgamento. Essa cobertura existe porque você a sustenta. Se o Brasil Sem Filtro tem feito diferença para você, considere apertar o Super Thanks aqui embaixo. Cada contribuição mantém essa cobertura independente funcionando todos os dias. 8-2. Na superfície, é uma derrota de Mendonça e Fux. Na realidade, é o registro permanente de que 2 ministros do Supremo Tribunal Federal disseram publicamente com seus votos que a investigação sobre o roubo de 6 bilhões e 300 milhões de reais de aposentados merecia continuar. E que 8 ministros disseram que não. Esse registro não desaparece. Fica nos anais do tribunal. Fica na memória de quem assistiu. E fica nas investigações que André Mendonça vai continuar conduzindo como relator, com ou sem a CPMI funcionando. Porque o material que a comissão levantou ao longo de 7 meses já está nos servidores da Polícia Federal e já não pode ser devolvido para as gavetas de onde saiu. A investigação muda de forma. Não encerra. Se inscreve no canal e ativa as notificações porque cada desdobramento dessa história vai estar aqui antes de qualquer outro lugar. Bate o like antes de sair. Nos comentários me diz, você acha que Fux e Mendonça vão conseguir avançar nas investigações mesmo sem a CPMI? Ou o placar de 8-2 foi o fim real dessa história? Comenta aqui embaixo, quero ler cada análise. E se o Brasil Sem Filtro tem feito diferença para você, considere virar membro do canal. Análises exclusivas antes de todo mundo, botão de associar aqui do lado. O Super Thanks aqui embaixo é para quem quer apoiar diretamente essa cobertura independente. Nos vemos no próximo vídeo.